acompanhei vocês um pouquinho do sexto, depois todo o ano com o sétimo, né, que foi o ano passado, e agora vou ministrar com vocês as aulas de gramática no oitavo ano, tá bom? Eu sei que vocês têm um pouquinho de receio com essa disciplina, ela é mais difícil sim, é a parte mais difícil da língua portuguesa, mas a gente vai conseguir, né, aprender com calma, com perseverança, principalmente com muita atenção nas explicações e aqui nas videoaulas, tá? Por enquanto a gente precisa estar nesse distanciamento, mas a qualidade vai continuar sendo a mesma. O que vale é a participação de vocês, tá bom? Agora eu vou apresentar aí um PowerPoint, alguns slides, tá? Explicando o conteúdo. Depois eu envio também o PowerPoint separadinho para quem quiser ler tudo direitinho. Quando eu achar necessário, eu volto aqui para o quadro para exemplificar, explicar mais alguma coisa, tá bom? Então vamos lá, né, iniciar o conteúdo da aula de hoje. Os elementos essenciais da oração. Antes da gente falar da oração, vamos falar um pouquinho, né, da diferença de frase, oração e período, que também é uma revisão. Frase é um enunciado linguístico que possui um sentido completo. Então, nada mais é do que um enunciado que tem um sentido completo. A gente tem frases nominais e frases verbais. Então, a frase não necessariamente precisa ter um verbo, tá? Pode ser que venha a ter um verbo. Oração, enunciado que contém um verbo ou locução verbal e que pode não apresentar o sentido completo. Eu sempre falava, meninos, o que é oração? Oração é uma frase que possui verbo. Falava para vocês repetirem várias vezes, né? Então, aqui é só para vocês entenderem a diferença. Período. O período é um enunciado que contém uma ou mais oração de sentido completo. Então, a gente tem, né, essas três estruturas de frase, oração e período. Vamos falar da oração. A oração é uma unidade sintática, trata-se de um enunciado linguístico, cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo. Na verdade, a oração é caracterizada sintaticamente pela presença de um predicado, o qual é introduzido na língua portuguesa pela presença de um verbo. O que é verbo, né? É importante a gente lembrar, falamos muito sobre ele. Verbo é uma das classes gramaticais. Lembra que nós temos lá as 10 classes gramaticais? A gente estudou bastante o ano passado, o ano retrasado no sexto ano também. Quem foi meu aluno vai lembrar. O verbo é a palavra que indica ação, movimento, modo de ser, estado ou fenômeno meteorológico. Pode sofrer variações de acordo com suas flexões. O verbo possui as flexões de modo, indicativo, subjuntivo e imperativo, tempo, presente, pretérito e futuro, número e pessoa, singular e plural, e voz, ativa, passiva e reflexiva. A gente viu aí até essa parte do tempo, né? De pessoa, singular e plural. A gente não viu voz, ativa e passiva ainda. Quais são os principais elementos da oração que é a nossa aula de hoje? Sujeito e predicado, beleza? O protagonista da aula mesmo é o sujeito. E o que é sujeito, professora? Sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração, geralmente responsável por realizar ou sofrer uma ação ou estado. Então, a gente tem lá a oração e o sujeito vai ser aquele ser que vai realizar uma ação ou sofrer uma ação ou estado, e assim por diante. Bom, eu vou falar um pouquinho mais desses exemplos, já eu volto neles. Vamos falar aqui dos tipos de sujeito. A gente tem o sujeito simples, quando ele tem um só núcleo. O sujeito composto, quando tem mais de um núcleo. O desinencial ou oculto, quando a gente identifica ele pela desinência verbal, ele não fica explícito lá na oração, ele é meio que implícito, mas a gente sabe quem ele é. Sujeito indeterminado, quando ele não é explicitamente expresso na oração. E observação, a oração é sem sujeito, formada por verbos impessoais, ou então por verbos que indicam fenômeno meteorológico, tá bom? Eu vou colocar para vocês aqui, vou voltar aqui no quadro para falar um pouquinho desses exemplos aqui, beleza? Que vocês vão entender melhor, tá? Bom, turma, nosso estudo então vai ser todo baseado aqui na oração. Falei muito sobre ela o ano passado com vocês, até lá no sexto ano. Falar, repete aí, oração é aquela frase que possui verbo, daquele jeito bem simplesinho, fraquinho, para que vocês compreendessem melhor e tentassem memorizar, né? Então, eu já falei para vocês a diferença de frase, oração e período, né? O nosso foco é a oração porque nós vamos trabalhar os elementos da oração. Quais são os elementos que eu acabei de falar, apresentar em PowerPoint? Sujeito e predicado. Hoje a nossa aula é
gira todo em torno dos tipos de sujeito, tá? Do nosso sujeito. Quais são os tipos aí que a gente viu? Bom, o primeiro exemplo que eu vou dar para vocês, gostaria também de dizer que eu, vou mostrar aqui, estou fazendo uso do livro de vocês. Na hora que vocês acessarem as atividades, vocês vão ver que tem a foto da página do livro. Então, esse ano eu vou me basear muito no livro. O ano passado eu até me baseei em algumas atividades do livro de vocês. Não sei se vocês vão conseguir receber esse livro. A escola tem tentado contar, né, a quantidade de livros se é suficiente para entregar para vocês. Mas, enquanto isso, a gente já vai começar a trabalhar. Também já falei que nós faremos uma parceria, né? Eu e a professora Camila, que é a professora de vocês de produção de texto e de literatura. Então a gente vai tentar trabalhar com o mesmo texto, para que vocês consigam ficar mais atentos e seja mais fácil, para facilitar para vocês também, tá bom? Vamos lá, voltando aqui para o meu exemplo, para os exemplos. Primeiro aqui, o neném chora muito durante a noite. A melhor forma de você analisar a oração é você encontrar o verbo. Então, o que indica aqui pra gente uma ação? Que no caso é uma ação, né? É o chora. Que é nosso verbo, ou seja, a nossa ação. Então, o sujeito, aqui no caso desta oração, vai ser aquele ser em que vai praticar algo, praticar uma ação. Esse verbo se refere a quem? Quem chora muito? O neném. Então, dentro da minha oração, eu já consegui dizer quem que chora muito. É o neném. Então, se eu já conseguir ver, esse meu sujeito, ele é um sujeito determinado. A gente tem aqui apenas um núcleo. Então, ele também é um sujeito simples, ele não é composto. Opa, ficou feio esse quadradinho. Então, ele é um sujeito simples, somente um núcleo. Quando ele seria composto? Se fosse, por exemplo, o neném e o cachorro choram muito. Então, a gente tinha neném e cachorro. Então, seria um sujeito composto. A gente tem aqui um sujeito simples e determinado. Beleza? Então, a gente tem aqui, vamos achar o verbo. Verbo chorou. Bom, aqui eu não enxergo o meu sujeito, mas pela desinência aqui, chorou, eu sei quem chorou. Quando eu digo chorou muito durante a noite, eu sei quem chorou. Eu só não disse aqui na minha oração. A gente imagina que tem um ele aqui, né? Provavelmente um ela aqui. Aqui a gente consegue perceber que o sujeito desta oração é oculto, ou como o livro de vocês chamou aí, oculto ou desinencial, tá bom? Então, o verbo que eu tenho aqui, chorar, né? É o nosso verbo. Mas eu sei quem chorou nessa oração? Quem foram esses, né, sei lá, que choraram? A gente não sabe. Choraram muito durante a noite, mas aqui não dá nem para você imaginar quem foi. Então, aqui no caso, a gente tem um sujeito indeterminado nessa oração. Sujeito indeterminado. Tá bom? Aí também no livro de vocês, naquelas explicações, aqueles quadrinhos verdes que eu inclusive coloquei para copiar para vocês fixarem, que eu tô passando aqui no quadro, se quiser também pode, tá? Fala da oração sem sujeito, que acontecem principalmente ou com verbos que desrespeitam aos elementos da natureza, né? Sem sujeito, ou aos verbos impessoais. Por exemplo, choveu durante a noite. Quem choveu? Não sei quem choveu, né? Então, nesse caso, choveu durante a noite, o verbo chover, ele deixou a nossa oração sem sujeito, tá bom? Vou ler aqui rapidinho as orientações, assistir ao vídeo explicativo, esse vídeo, né? Ler o texto a seguir e responder as atividades 1, 2, 3 e 4.
Não precisa copiar o enunciado, mas os quadros verdes que vão aparecer aí nas páginas do livro, vocês precisam anotar. Por quê? Porque vai ser uma forma de fixar a aprendizagem, tá? Responder questões do caderno e no fórum do GR8, tirar foto nítida e enviar no portfólio de gramática. Não enviar foto para o meu privado, não precisa, você vai enviar para o portfólio, lá eu vou ver a foto. Atenção ao horário do fórum, o fórum fecha às 17, qualquer dúvida fica à disposição também até às 17. A videoaula explica o conteúdo e cada questão, se não assistir, não será possível responder. Então, isso aqui é uma observação importante para quem teve acesso ao documento primeiramente, né? Bom, como eu falei, essas atividades são atividades do livro, tá? Do livro de vocês, livro didático. Nós vamos trabalhar em equipe, eu e a professora Camila. Então, subentende-se que vocês também já vão ler o texto com ela, tá? Tá aqui todo o texto, as páginas dele. Vou descer aqui para a gente encontrar as atividades. Bom, ela ficou com a parte de interpretação do texto e eu com a parte de gramática. Quais são os quadrinhos verdes que eu fiquei citando, né, para vocês? São esses aqui, anota aí, anota aí, anota aí e anota aí. Esses que eu acho interessante vocês anotarem no caderno para ter o conteúdo, certo? Bom, atividade número 1. Releia esse trecho do conto Se Eu Fosse Sherlock Holmes. Vocês vão reler. Letra A. Observe as formas verbais destacadas nesse trecho. A quem se referem? As formas verbais estão em destaque. Ó, diziam, venceu e esperava. Quem diziam? Quem venceu? Quem esperava? É isso que quer saber, a quem se refere. Letra B. Referem a esta frase. Madame Guimarães e eu esperávamos pacientes. Quem faz a ação expressa pelo verbo esperar? Esperávamos. Quem que esperávamos? Vocês vão olhar aí. Isso indica o sujeito. Aí vem mais explicação do conteúdo. Ao responder as questões acima, indicando a que formas verbais se referem, você destacou um dos termos essenciais da oração, o sujeito. Aí tem uma nota aí, né? Vocês vão ler e anotar. 2. Relê agora este outro trecho. Tem um trecho, não vou reler ele não. Letra A. Nesse trecho há várias orações, mas praticamente todas se referem a um único ser, indicando um único sujeito. Quem é ele? Como você o identificou? Então, de quem que esse trechinho está falando? Sobre quem esse trecho está falando? É o nosso sujeito, você vai dizer quem ele é e como que você o identificou. Tem mais uma nota aí, né? Tá falando sobre os tipos de sujeito que eu já expliquei para vocês. 3. Relê essa fala da Madame Guimarães. Roubaram-me o meu anel de brilhantes. Letra A. É possível identificar o sujeito dessa oração de roubar? Você vai dizer sim ou não e explicar. B. Por que em sua fala Madame Guimarães utiliza esse tipo de sujeito? Na hora que você responder a letra A, você vai dizer, é possível identificar? Você vai falar sim. Não, não é possível. Por quê? Agora você vai dizer por que ela usou esse tipo de sujeito. Quando não há uma palavra que desempenha a função de sujeito e a desinência verbal também não é suficiente para que chegue a essa informação, afirma-se que o sujeito é indeterminado. Também já expliquei para vocês. Isso aqui, o livro vai fazer mais uma revisão, tá? Tem esse esqueminha falando de cada tipo de sujeito. É bom vocês fazerem a leitura mais aprofundada, mas é tudo coisas que eu já fui explicando. Vamos ver o número 4. Releia o trecho abaixo. Letra A. Vocês vão reler o trecho, tá? Qual é o sujeito da forma verbal dançava-se? Dançava se refere a quem? Tem mais explicaçãozinha aqui de conteúdo que é importante vocês fazerem a leitura, por mais que eu já tenha feito as minhas explicações. Tá vendo essas questões que tem uma linha riscada? A letra B da número 2 e a letra B da número 4? É porque vocês não precisam responder, tá bom? Então é isso aí. Bora fazer as atividades? Bom, turma, eu expliquei para vocês agora as atividades, né? Uma por uma, não está difícil, prestem bastante atenção. As atividades são mais fáceis, às vezes eu explico o que está difícil, aquelas explicações lá que eu coloquei na apresentação do PowerPoint está difícil, parece que a atividade é difícil, mas vocês vão ver que a atividade leva você a responder com cautela, porém ela está simplificada. As que eu achei mais difícil eu até risquei, porque eu não quis cobrar tanto de vocês agora no início, tá? Mas é isso aí, beleza? Nós vamos trabalhar muito durante esse ano, não quero ninguém desesperado,
vai dar tudo certo. E em breve, né, vamos torcer pra gente receber essa vacina logo, ficar livre dessa pandemia e estarmos juntos aqui de novo na nossa sala de aula, que é o lugar, né, o nosso ambiente, o ambiente de professor e de aluno. Por enquanto, nosso ambiente é EAD, ensino à distância, mas aqui a gente também tem uma qualidade, certo? Tá bom? Então, um ótimo dia. É isso aí. Tchau, tchau.